Olá a todos e sejam bem-vindos ao Bookcast. Hoje vamos mergulhar de cabeça num livro que me deixou, nossa, super curiosa. Política, Mentiras e Teorias da Conspiração. Uma perspectiva linguística cognitiva. Eu sou Vanessa. E aí, pessoal? E para me ajudar a desvendar os mistérios por trás das palavras, temos aqui o Júlio, mestre em destrinchar ideias complexas. Olá, Vanessa. Olá a todos que nos acompanham. Júlio, o Marcel Danese, autor do livro, né? Ele propõe uma análise de como a linguagem pode ser usada como ferramenta para moldar crenças políticas e até para propagar mentiras. Confesso que logo de cara essa ideia me deixou instigada. Você pode nos guiar por esse labirinto de palavras e manipulações. Com certeza, Vanessa. E já adianto, o Deleuze argumenta que a mentira, principalmente com viés político ou racial, pode se enraizar na sociedade de uma forma, impressionante, sabe? Aham. Resistindo até a provas robustas. Para ilustrar, ele usa um caso histórico lá da França, final do século XIX, o caso Dreyfus. Ah, sim, lembro vagamente. O oficial do exército Alfred Dreyfus, acusado de traição, né? Isso. E o mais chocante é que, mesmo com evidências apontando para a inocência dele, a mentira prevaleceu. O antissemitismo da época foi o combustível para essa injustiça. Dreyfus foi condenado, preso por um crime que não cometeu. Imagine a dor, a revolta, a impotência diante de uma mentira tão poderosa. Nossa, é de partir o coração. E o que esse caso nos revela sobre a natureza da mentira, Júlio? Ele mostra a força bruta da mentira na manipulação social e como ela serve, né, a interesses políticos. Dreyfus era judeu e, na época, a comunidade judaica lutava por espaço, né, em meio a um nacionalismo crescente. Acusá-lo de traição foi tipo acender a faísca para um barril de pólvora. É usar uma mentira como arma para atingir um alvo específico. É. E o Danese, como ele aborda essa questão da mentira no livro? Ele vai além, Vanessa. Além do contexto social e histórico, ele argumenta que a mentira é um comportamento intrinsecamente humano. Segundo ele, mentir envolve a linguagem e a habilidade de ler a mente, ou seja, entender as intenções do outro para enganá-lo de forma deliberada. Então, para ele mentir é uma habilidade. É mais que isso. Ele sugere que a mentira pode ser um traço inato e até um sinal de inteligência do ponto de vista evolutivo. Afinal, enganar alguém para obter vantagem pode ter sido crucial para a sobrevivência dos nossos ancestrais, né? Faz sentido, é assustador, mas faz. E como essa arte da mentira se aplica à política? Me lembro de Maquiavel em O Príncipe, explorando como os governantes usam de todos os meios, éticos ou não, para alcançar o poder. E é aí que a mentira política entra em cena. Maquiavel argumentava que as pessoas são mais facilmente manipuladas por grandes mentiras do que por pequenas, uma ideia que foi usada por ditadores como Hitler, com resultados devastadores. Aliás, essa ideia de manipulação através da linguagem me faz lembrar da obra 1984, do George Orwell. Sim, 1984 retrata um regime totalitário onde a linguagem é distorcida para controlar o pensamento. O duplo pensar, como Orwell chama, é aterrorizante. Você se lembra aquela frase do Trump? O que vocês estão vendo e lendo não está acontecendo. É puro duplo pensar. Exatamente. Negar a realidade se torna a norma. E essa manipulação, essa distorção da verdade é muito bem construída, você não acha? Com certeza. Mas como essa construção acontece? Quais as ferramentas que os manipuladores usam? O Danese mergulha fundo nessa questão e aponta para um elemento crucial, a metáfora. Ele defende que a metáfora não é apenas uma figura de linguagem, mas uma forma fundamental de como nossos cérebros processam significado. Ele chama isso de metáfora conceitual. Interessante. Você pode nos dar um exemplo prático dessa metáfora conceitual? Claro, pense na frase. Aquele político é uma raposa. Não estamos dizendo que ele é literalmente uma raposa, mas estamos usando a imagem da raposa para representar características como astúcia, esperteza, talvez até uma certa dose de desconfiança. Entendi. É como se a gente criasse um atalho mental, usando uma imagem concreta para representar uma ideia abstrata. Exato. E é essa capacidade de criar atalhos mentais que os manipuladores políticos exploram. Eles usam metáforas conceituais para moldar a opinião pública, enquadrar questões, criar narrativas convincentes. E quais são os exemplos que o Danese traz de líderes que usaram essa técnica? Ele cita Mussolini, por exemplo. Nos discursos dele, ele frequentemente usava metáforas poderosas para evocar o nacionalismo, sabe? E figuras históricas, como Garibaldi. Ele comparava a Itália a um vinho novo que não cabia mais em odres velhos, sugerindo que as instituições existentes estavam ultrapassadas. Ou seja, ele se apropriou de símbolos fortes para legitimar o discurso e criar uma sensação de urgência para a mudança. Fascinante. Mas e além de Mussolini, quem mais o Danese menciona? Outro mestre na arte da metáfora política, Lenin. Em um discurso antes do fim da Primeira Guerra Mundial, ele usou metáforas de guerra para retratar o capitalismo como um predador e a revolução como a única defesa do proletariado. Nossa. Ele conectou a experiência da guerra, algo que estava fresco na mente das pessoas, a uma causa política, é brilhante e assustador ao mesmo tempo,
E como essa manipulação da linguagem, essa construção da narrativa se conecta com a nossa percepção da realidade? Essa é uma pergunta que nos leva a outro ponto crucial. O conceito de ligação temporal do Alfred Korzybski. Júlio, me explica melhor essa ideia, porque ela é tão importante. Korzybski argumentava que a linguagem molda a nossa compreensão da história, da realidade. A forma como falamos sobre o passado influencia diretamente como percebemos e interpretamos. As palavras podem ser pontes para o passado, mas também podem construir pontes falsas, sabe? Distorcendo a nossa visão da história. E como isso se relaciona com as mentiras e teorias da conspiração? Se a linguagem pode moldar a nossa percepção da história, ela também pode ser usada para reescrevê-la, criando narrativas falsas que se encaixam em agendas políticas. Imagine como regimes totalitários frequentemente reescrevem a história para se legitimar e demonizar os seus oponentes. É assustador pensar que a manipulação da linguagem pode ser usada para controlar a narrativa histórica e, consequentemente, o pensamento das pessoas. E para ilustrar como essa manipulação se manifesta na cultura popular, Danesi traça um paralelo entre a atração pelas teorias da conspiração e o sucesso do romance O Código da Vinci, do Dan Brown. Você já leu? Sim, é um livro que te prende do início ao fim. Mas confesso que nunca tinha pensado nele por esse ângulo. No livro, o protagonista Robert Langdon desvenda uma série de enigmas e códigos que revelam uma conspiração secular envolvendo a Igreja Católica e a linhagem de Jesus Cristo. A narrativa é tão envolvente que nos leva a questionar a história oficial. É verdade, a gente se sente como um detetive, desvendando pistas e conectando pontos que parecem aleatórios. E essa busca por padrões ocultos nos leva a um conceito que o Danesi explora: a apofenia. Mas o que é exatamente a apofenia? A apofenia é a tendência de enxergar conexões significativas em dados aleatórios, de encontrar padrões onde eles não existem. É essa tendência que torna as teorias da conspiração tão atraentes. Elas nos oferecem a ilusão de que estamos desvendando segredos, enxergando algo que a maioria das pessoas não vê. E como essa apofenia se manifesta no mundo real, fora da ficção? Um exemplo clássico é a ascensão de teorias da conspiração modernas, como o QAnon e a crença em um estado profundo. Essas teorias se alimentam da apofenia, conectando eventos aparentemente desconexos e atribuindo-os a um plano maléfico orquestrado por forças ocultas. E o mais preocupante é que essas teorias muitas vezes têm consequências reais, influenciam eleições, comportamentos e até mesmo levam à violência. Mas por que as pessoas se apegam tanto a essas teorias? O que se torna tão convincente? Para entendermos a persistência dessas crenças, mesmo diante de evidências contrárias, precisamos recorrer ao conceito de dissonância cognitiva. É um mecanismo psicológico fascinante. Me explica melhor essa dissonância, Júlio. Como ela se manifesta no contexto das mentiras e teorias da conspiração? A dissonância cognitiva ocorre quando a gente tem crenças que entram em conflito com a realidade. Isso gera um desconforto mental. No caso de quem acredita em mentiras ou teorias da conspiração, a dissonância surge quando eles são confrontados com fatos que contradizem suas crenças. E como eles lidam com esse desconforto? De várias maneiras. Alguns simplesmente ignoram as evidências contrárias, enquanto outros buscam reinterpretá-las para que se encaixem em suas crenças pré-existentes. É como se a necessidade de proteger suas crenças fosse mais forte do que a busca pela verdade. E será que existe alguma forma de combater essa manipulação? De imunizar as pessoas contra as mentiras e teorias da conspiração? Essa é a pergunta de $1 milhão, Vanessa. É. E infelizmente não existe uma resposta fácil. Mas o Danesi, apesar de reconhecer que não há soluções simples para combater mentirosos sofisticados, ele apresenta algumas técnicas sugeridas por especialistas. Quer saber mais? Claro! Quais são essas técnicas? Elas realmente funcionam. Vamos desvendar esses mistérios e muito mais na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados. Então, Vanessa, retomando nossa conversa sobre como combater as mentiras, o Danesi sugere algumas técnicas bem interessantes. Uma delas é começar com a verdade, sabe? Tipo, estabelecer uma base sólida antes de apresentar a mentira. É como construir uma fortaleza para se proteger dos ataques. Faz sentido. Se você já tem a verdade como alicerce, fica mais difícil ser enganado por uma mentira. E quais são as outras técnicas? Outra técnica importante é identificar a mentira de forma clara e concisa, sem rodeios. É como apontar o dedo para o problema e dizer: ei, isso aqui não é verdade. A clareza é fundamental para desmascarar a mentira. Sim. A gente precisa ser direto ao ponto, sem enrolação. E a última técnica, qual é? A última técnica é a repetição. Repetir a verdade consistentemente, combatendo a mentira com a força da persistência. Como se a gente estivesse criando um antídoto contra o veneno da mentira, sabe? Um antídoto composto pela verdade, pela clareza e pela repetição. É como aquela história da gota d'água que fura a pedra, né? Com persistência, a verdade pode superar a mentira. Mas, Júlio, me diz uma coisa. Será que só a verdade é suficiente? A gente não precisa usar outras armas para combater as mentiras.
principalmente no campo da política, né? Ótima pergunta, Vanessa. E o Danese nos apresenta uma abordagem que eu considero, tipo, brilhante, usar a própria metáfora como arma. Lembra que a gente falou sobre como os manipuladores usam metáforas para distorcer a realidade? Sim, usam metáforas para criar atalhos mentais, para manipular nossas emoções, nos convencer de suas ideias. Exatamente. Então, por que não usarmos a mesma estratégia para desmascará-los? Se eles usam metáforas para construir suas mentiras, a gente pode usar metáforas para desconstruí-las e revelar a verdade por trás delas. É como usar o veneno da cobra para criar o antídoto. Me fale mais sobre essa estratégia, Júlio. Como podemos usar a metáfora como arma? O Danese cita o romance O Vigarista, do Herman Melville, como exemplo de como a metáfora pode ser usada para expor os enganadores. No livro, o diabo, disfarçado de homem comum, embarca num barco a vapor que navega pelo rio Mississippi, espalhando mentiras e manipulando as pessoas ao seu redor. Que história incrível! E qual lição que a gente pode tirar dessa obra? A lição é que a mentira é como um vírus, sabe? Se espalha sorrateiramente e infecta as mentes das pessoas. E Metáfora do Diabo nos ajuda a visualizar a natureza insidiosa da mentira, a forma como ela corrompe nossos valores, mina a nossa confiança. Entendi. Ao personificar a mentira como o diabo, a gente consegue enxergá-la com mais clareza, como algo maligno que precisa ser combatido. E além da metáfora, quais outras ferramentas a gente pode usar para combater a mentira? O Korzybski, com o seu conceito de ligação temporal, né? Eu. Ele nos lembra que a linguagem molda a nossa percepção do tempo, da história, e que essa percepção linear do tempo, com foco no passado, presente e futuro, pode nos cegar para a complexidade da realidade. E como podemos usar essa ideia para combater a mentira? Se a gente não pode confiar na nossa percepção do tempo, como podemos saber o que é verdade? Ao questionarmos a linearidade da narrativa histórica, ao reconhecermos que o passado não é um conjunto fixo de eventos, mas sim uma tapeçaria de interpretações. Assim, nos tornamos mais críticos em relação às narrativas manipuladoras. Ou seja, a gente precisa estar aberto a diferentes perspectivas, a diferentes versões da história. Mas como saber em qual versão confiar? Para isso, Korzybski nos apresenta o conceito de ordem abstrata. Ele argumenta que a linguagem cria abstrações, mapas mentais que simplificam a realidade. Esses mapas são úteis, mas podem nos levar a confundir o mapa com o território, sabe? A acreditar que as nossas abstrações são a própria realidade. E como a consciência da ordem abstrata nos ajuda a combater a mentira? Ao reconhecermos que nossas abstrações são apenas mavas, representações parciais e imperfeitas da realidade, a gente se torna mais humilde em relação ao nosso conhecimento e mais aberto a outras perspectivas. É como se a gente precisasse calibrar o nosso GPS mental, né? Para que ele nos guie na direção certa, sem cair nas armadilhas da mentira. Mas como fazer isso na prática? Como podemos nos tornar mais conscientes da ordem abstrata? A chave está em questionar nossas próprias crenças. Buscar informações de diferentes fontes, estar aberto ao diálogo e a diferentes pontos de vista, e principalmente reconhecer que a gente não tem todas as respostas, que estamos sempre aprendendo. Essa busca constante pelo conhecimento, essa humildade intelectual é fundamental para nos protegermos da manipulação. Mas, Júlio, me diz uma coisa. Como podemos identificar essas abstrações distorcidas da realidade? Essas mentiras disfarçadas que se escondem por trás de palavras bonitas. Korzybski nos alerta para o perigo da gente ser enganado por palavras vazias, por slogans que evocam emoções, mas que carecem de significado real. Lembra da anedota dos tambores de gasolina vazios? Que ele usava para ilustrar como uma única palavra pode distorcer a nossa percepção da realidade. Sim, lembro. Ele contava a história de um grupo de soldados que morreu intoxicado porque acreditou que os tambores estavam vazios, quando na verdade continham resíduos de gasolina. A palavra vazio, nesse caso, era uma abstração perigosa. Exatamente, e essa história nos mostra a importância da gente estar atento à linguagem. De não se deixar seduzir por palavras bonitas que ocultam a verdade. A gente precisa desenvolver essa vigilância linguística, principalmente em um mundo saturado de informação como o nosso. É verdade. Em um mundo onde a desinformação se espalha como um vírus, a capacidade de discernir a verdade da mentira se torna uma questão de sobrevivência. E para nos protegermos desse vírus, precisamos desenvolver anticorpos mentais. E a linguística cognitiva nos oferece ferramentas poderosas para isso. Ao entendermos como a linguagem molda o pensamento, como as metáforas influenciam nossas emoções e como as narrativas constroem nossa percepção da realidade, a gente se torna mais imune à manipulação. É como se a gente estivesse aprendendo a ler nas entrelinhas, a decodificar as mensagens ocultas por trás das palavras e a discernir a verdade da mentira. E essa habilidade é essencial para navegarmos no mundo de hoje, não é? Com certeza. E essa é uma jornada contínua de aprendizado que exige atenção, crítica e, acima de tudo, coragem para questionar as narrativas dominantes e buscar a verdade. Mas lembre-se, Vanessa, a linguagem não é apenas uma ferramenta de manipulação, ela também pode ser usada para libertar.
É verdade. E como podemos usar a linguagem para nos libertar da manipulação e construir um mundo mais justo e verdadeiro? Essa é uma pergunta que nos leva ao cerne da obra de Danese e que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados. Chegamos então à parte mais, digamos, desafiadora da nossa conversa, Vanessa. Como usar a linguagem para construir um futuro mais justo, mais verdadeiro? O Danese, ele nos convida a refletir sobre um problema central na política, a mentalidade nós contra eles. Essa polarização, essa divisão em grupos antagônicos, né, é algo que a gente vê muito hoje em dia. Como essa mentalidade contribui para a propagação de mentiras e teorias da conspiração? Essa mentalidade tribal, Vanessa, é um prato cheio para demagogos e manipuladores que exploram medo ou desconfiança para semear discórdia ou caos. E a linguagem, como já vimos, é a ferramenta perfeita para construir, para reforçar essas divisões. É como se usassem as palavras para cavar um fosso entre os grupos, impedindo qualquer tipo de diálogo de entendimento. Que tipo de linguagem eles usam para criar essa separação? Eles usam termos como guerra cultural, invasão, ameaça, criam um clima de medo, de urgência, sabe? Justificando ações extremas, silenciando qualquer voz discordante. É a linguagem do extremismo, do ódio, da intolerância. E como a gente pode combater essa linguagem do ódio? Como construir pontes em vez de muros? A gente precisa resgatar a nossa humanidade, Vanessa. Redescobrir a capacidade de dialogar, de ouvir o outro, de entender suas perspectivas, de encontrar pontos em comum. E nesse processo, a linguagem pode ser a nossa maior aliada. Mas como usar a linguagem para promover a união, em vez da divisão? A gente pode usar a linguagem para contar histórias. Histórias que nos conectem, que revelem a nossa humanidade compartilhada, sabe? Que nos inspirem a construir um futuro juntos. Histórias de empatia, de compaixão, de solidariedade. É como se a gente estivesse escrevendo um novo capítulo na história da humanidade. Um capítulo onde a linguagem é usada para curar as feridas do passado e construir um futuro mais justo, mais fraterno. Mas como fazer isso num mundo onde a desinformação se espalha tão rapidamente? A educação, Vanessa. A educação é a chave para a mudança. A gente precisa ensinar as pessoas a pensar criticamente, a questionar as fontes de informação, a identificar vieses, buscar múltiplas perspectivas. E essa educação precisa começar cedo, nas escolas, nas famílias, nas comunidades. Então, a educação para a mídia e a informação é a vacina contra o vírus da desinformação. Exato. E essa vacina não se limita a ensinar a identificar notícias falsas ou a usar as ferramentas digitais com segurança. Envolve também o desenvolvimento de valores. Valores como a ética, o respeito pela diversidade, o compromisso com a verdade. Esses valores são os pilares de uma sociedade democrática, né? Resiliente à manipulação e capaz de construir um futuro mais justo e sustentável. Mas será que a educação sozinha é suficiente? O que mais podemos fazer para combater a desinformação, para promover a verdade? A gente precisa criar um ecossistema de informação mais saudável. Um ecossistema onde a verdade seja valorizada, a diversidade de opiniões seja respeitada e o debate seja pautado pela razão e pela ética. E para isso a gente precisa da participação de todos, governos, empresas de tecnologia, mídia, cidadãos. Então é uma responsabilidade compartilhada, um chamado à ação, para que cada um de nós faça a sua parte na construção de um futuro mais verdadeiro. Exatamente. O Danese, ele nos mostra que a linguagem pode ser uma ferramenta poderosa tanto para o bem quanto para o mal. A escolha é nossa. A gente pode usar a linguagem para construir muros ou para construir pontes. Cabe a cada um de nós decidir que tipo de futuro a gente quer construir. Que mensagem poderosa. E assim chegamos ao fim da nossa análise de política, mentiras e teorias da conspiração do Marcel Danese. Júlio, muito obrigada por nos guiar nesse labirinto de palavras e ideias. Foi realmente fascinante. O prazer foi meu, Vanessa. E a você, nosso ouvinte, esperamos que essa jornada tenha sido tão inspiradora quanto foi pra gente. Lembre-se, a conversa não termina aqui. Continue explorando o tema, questione, busque a verdade e seja um agente de transformação na sua comunidade. Obrigado por acompanhar o Bookcast e até a próxima.